Você fica confuso ou confusa com as suas senhas, no que diz respeito ao seu iPhone? Você sabe qual é a senha mais importante do seu iPhone? E se você perder o seu aparelho, você consegue recuperar todos os seus dados? E se um aplicativo estiver pedindo a sua senha? Como é que você faz para recuperar essa senha perdida que você não está conseguindo acessar? Domine as senhas do iPhone. Então, primeiro, como você pode conseguir a senha mais importante do seu iPhone? Depois, como criar senhas fortes? E aí a gente vai falar de senha dos aplicativos, tá? Para redefinir, quando você vai receber um código SMS ou quando você recebe um e-mail de redefinição de senha, tá? Então é isso. E aí, galera, quero perguntar aí a vocês se vocês sabem qual é a senha mais importante do iPhone. Eu, por exemplo, em 2017, eu fui assaltado, o camarada levou meu celular e você pode perceber, né, que a gente não imprime mais fotos, a gente não coloca contatos dentro de uma agenda física, né? Tudo hoje é por esse aparelho. Então, se você perde esses dados, você fica aí sem pai e sem mãe, né? E como é que eu fiz para recuperar esses dados no outro dia? Eu, basicamente, tinha a senha mais importante do celular, tá? No caso do iPhone, a senha mais importante é a senha do iCloud, tá? Anote aí, ó. A senha mais importante do iPhone é a senha do iCloud. Vou botar até aqui, ó. A senha mais importante do iPhone é a senha do iCloud. Também pode ser, o nome pode dar ID Apple, tá? É a mesma coisa. Bom, então a senha do iCloud ou do ID Apple é a mesma coisa. Então, essa é a senha mais importante. É a chave, como se fosse a chave da sua casa e guarda tudo que é mais importante para você. Tá? Então, você precisa ter essa senha. Tá, Diogo, e se eu não tenho essa senha do iCloud? Não anotei em nenhum lugar, tô sabendo agora que ela é importante. Então, eu vou lá. Como recuperar a senha mais importante do iPhone? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, o primeiro passo para recuperar essa senha é você procurar no seu iPhone o ícone Ajustes. É esse daqui. Então, você vai procurar no seu iPhone o ícone Ajustes. Vou dar um toque. Depois, você vai procurar nessa lista aqui o seu nome, que está aqui em cima. Ó. Tá? Vou tocar. E agora você vem aqui, ó, em Início de Sessão e Segurança. Vou dar um toque. Quando você toca ali em Início de Sessão e Segurança, de cara já vai aparecer para você, ó, alterar senha. Acabou, gente. Ele já vai permitir que você troque. Tem que colocar o código do iPhone, que é aquele código que você entra, né? Quando você quer usar. E ele vai permitir que você coloque uma nova senha do iCloud. Vai colocar a senha que você quer. Tem que só repetir 2 vezes e depois tocar em continuar. Viu como é fácil? É assim que você recupera a senha do iCloud. Então, vou fazer mais uma vez só para poder fixar, tá bom? Então, como conseguir a senha mais importante do iPhone, que é a senha do iCloud? Então, o primeiro passo é abrir o Ajustes. Depois, tocar no nome aqui em cima. Depois, você vai tocar aqui, ó, em Início de Sessão e Segurança. Vou dar um toque. Agora eu toco aqui em Alterar Senha. Alterar Senha. Espera um pouquinho. Coloca o código do seu iPhone, que é aquele que você entra. E agora só falta você criar uma nova senha aqui, que pode ser a que você já tenha anotado. Então, Diogo,
tem uma senha anotada aqui. Será que é essa? Insere ela aqui 2 vezes e vai ser essa. Vai ficar essa. Aí você clica toca em continuar aqui e acabou. Você agora está em posse da senha mais importante do seu iPhone. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, já vou riscar da nossa lista aqui que a gente já dominou a senha mais importante do iPhone. Aquela senha que, se tudo der errado, se você perder seu iPhone, se acontecer algum problema com ele, seus dados você não vai perder. Essas informações vão ser recuperadas, tá? Agora vamos falar aqui de senhas fortes, tá? Vou falar aqui. Tem muita gente que fala assim, Diogo, que senha que eu coloco no meu aplicativo, né? Porque, poxa, é tão difícil, às vezes tem que anotar, é tão complicado. Então, primeiro é o seguinte, como que você anota essas senhas? Tá? Supondo que você queira criar lá uma senha e anotar. Primeiro, eu acho que você deveria ter, tá? Acho é ótimo. Eu recomendo que você tenha um caderninho de senhas. Caderninho pequenininho. E que você anote a lápis. Por que a lápis, jogo? Porque a senha pode mudar. Aí você apaga e coloca a senha que você quer. Então, se você coloca a caneta, você vai riscando. Então, tem um caderninho de senhas. Pega um lápis, uma borrachinha. Guarda aí junto desse caderninho. Anotou a senha nova? Coloca lá a lápis. Ah, jogo, a senha mudou. Apaga a borrachinha e coloca a senha que é. Tá? E uma outra coisa também é que quando você for criar essa senha e colocar no caderninho, coloque a data do lado. Porque você, às vezes, vai esquecer que já anotou e coloca a nova senha em outra folha e você não sabe qual é Você tem 2 senhas, ou seja, 2 chaves para abrir e você não sabe qual que está valendo. Está valendo é a mais recente, tá? Então, por isso que é tão importante você colocar a data, tá? Então, coloca um caderninho. Depois do caderninho, você vai lá, anota lápis e coloca uma data do lado, tá? Que aí vai ficar bem fácil. Beleza, Diogo, você me ensinou agora a como anotar. Agora, como é que eu crio essas senhas fortes? Eu gosto muito da combinação do nome do aplicativo, um ano que é importante para você e não seja seu ano de nascimento, que senão vai ficar muito óbvio, e um arroba. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, se for uma senha do Gmail, eu vou colocar Gmail, essa é a minha senha, tá? Gmail 1956, arroba. Então, Gmail é o aplicativo que eu estou criando. 1956 é quando minha mãe nasceu e um arroba no final. Então, essa é a senha do Gmail. Ah, quero a senha do Facebook. Então, eu coloco Face 1956, arroba. Tá? A senha do Yahoo. Yahoo 1956, arroba. Por que isso? É para facilitar você guardar. Se você começar a criar um montão de senhas muito difíceis, quando você não tiver com o seu caderninho, você não vai conseguir entrar. Então é melhor você ter senhas que você lembre, tá? Mas que não sejam iguais. Você concorda? Ah, Diogo, mas é muito óbvio. Não, não é muito óbvio. Por quê? Porque tem a sequência. Primeiro que o bandido lá não sabe o ano que você está colocando, tá? Depois, ele não sabe qual é a sequência. Se é no início, por exemplo, você poderia colocar o ano no início, depois Gmail, depois o arroba. Ou colocar ele assim. Então, isso já dificultaria o cara entrar. Ah, eu coloco sempre 1956, arroba e o nome do site. Você entende que ele não consegue acessar? Ele só tem 3 chances. Então, esse é o ponto. Você, colocando uma combinação assim, fica seguro. Você consegue lembrar e são senhas fortes. Mais de 8 caracteres, letra, número e um caractere especial. Tá bom? Então, siga essa dica aí que recomendei para vários alunos. Nunca deu errado, tá, gente? Nunca deu errado. Bom, vamos falar agora de como trocar a senha. Estou aqui, por exemplo, com o aplicativo da Decolar.com. Decolar.com, né? Comprei lá uma passagem
E eu quero acessar. Quando eu acessar, ele vai pedir a senha, quer ver? Ó, tá olá, lá em cima, ó. Quer dizer que ele não me identificou, senão eu teria meu nome. Vou tocar lá. Tá ali. Então, cadê? Ah, não. Não é aqui não. É aqui embaixo, ó. Minha conta, tá vendo? Vou tocar em minha conta. Como ele não me identificou, ele tá pedindo para eu iniciar a sessão. Então, eu vou dar um toque em iniciar a sessão. E ele vai pedir meus dados. Então, vou colocar aqui, por exemplo, meu e-mail. Só que eu acho que ele não vai pedir a senha. Tá, não pediu senha. Então, eu vou pedir outro aplicativo. Que é esse aqui, ó. Ele tá logando com o meu e-mail. Então, eu vou pegar outro. Deixa eu pegar aqui a Livelo, por exemplo. Ó, abri a Livelo, vou tocar em fazer login. Agora eu vou colocar aqui meu e-mail. Só que eu não tenho a senha. Então, eu vou tocar em esqueceu sua senha. Tá. Eu coloquei o e-mail aqui, ó. Coloquei o e-mail aqui. Agora eu vou tocar em esqueceu a senha. Esqueceu sua senha? Toquei. Ele tá falando que ele vai mandar um código, gente, ó. Um código SMS, uma mensagem, tá? Uma mensagem para mim. Então eu vou marcar aqui, ó. E vou tocar em receber código. O que que eu devo fazer aqui no iPhone, gente? Tá vendo aqui, ó? Código enviado por SMS. Eu tenho que ir lá no ícone mensagens sem fechar esse aplicativo. E como é que eu faço para ir no ícone mensagens sem fechar o aplicativo? Eu preciso minimizar essa janela. Se eu faço esse movimento, se eu paro meu dedo aqui embaixo e deslizo para cima nessa direção, eu consigo fazer isso. Então, ó, faço isso assim direto. Então, eu minimizo a janela. Vai parecer que fechou, mas não estou fechando. Ele só vai estar minimizando. Então, vou deslizar o dedo de baixo para cima, assim, ó. Fiz isso. E agora, o íconezinho tá aqui. Ah, Diogo, mas espera aí, mas ele sumiu. Sim, mas ele tá minimizado, ele não fechou. Ele tá guardadinho e eu vou mostrar como que você acessa depois. O que eu tenho que procurar aqui? O código que foi enviado por mensagem. Então, eu vou procurar o íconezinho de mensagens aqui. Cadê o ícone de mensagens? Cadê você? Tô procurando. Cadê? Aqui, ó. Mensagens, tá? Quando eu toco, vai aparecer. Como o meu chip tá no outro celular, eu vou abrir aqui o aplicativo mensagem no outro celular. Ó, tá aqui. Abro mensagens e vou pegar o código. Tá ali, ó. O código é 100367. Tá bom, Diogo, mas agora como é que eu faço para acessar o Livelo? Então, 100367. Como que eu faço para acessar o Livelo? Para acessar o Livelo é simples. Você vai acessar as janelas abertas. Você vai deslizar o dedo aqui de baixo, ó. Aqui de baixo. Bem aqui de baixo, ó. Você vai parar o dedo no seu iPhone aqui embaixo e vai deslizar o dedo não direto, como eu fiz. Vai deslizar o dedo e vai parar o dedo aqui no meio da tela. Exatamente onde está aqui, onde eu marquei aqui, ó. Então você vai deslizar o dedo de baixo até o meio, para ali e depois solta. Vou fazer isso. Lá embaixo, até o meio, depois solto. O que acontece? A janela vai aparecer. Aqui, ó. Aí eu vou tocar no meio para poder colocar o código. Tá? Que detalhe, eu esqueci qual que é. Então vou pegar ali. 100367. Então 100367. Aí eu fiz isso, dou um toque aqui em Done, tá? Que é concluído. Aí depois eu toco aqui em validar código. E acabou. Ele vai permitir que eu faça a senha, tá? Como faz parte da minha didática, eu vou fazer mais uma vez com vocês, para vocês memorizarem, tá? Mas basicamente você tem que fazer 3 coisas, né?
tem que abrir o aplicativo que você quer e falar assim, esqueci minha senha. Aí ele vai falar, mandei o código para você por SMS, que é o ícone mensagem. Aí você faz o quê? Tem que minimizar a janela. Desliza o dedo de baixo para cima direto. Ele minimizou. Aí quando minimiza, você vai lá em mensagens e procura a mensagem, que SMS é igual a mensagem. Tô com a mensagem em mão, jogo, mas eu não sei onde colocar porque sumiu o aplicativo. Você tem que voltar no aplicativo, que é aquele movimento de, ó, lá de baixo até o meio e solta. Aí a janela vai aparecer, você toca e coloca o código lá. Tá bom? Vamos fazer na prática, então? Muito bem. Então, ó, vou abrir o Livelo de novo. Vou tocar lá em cima e fazer login. Vou colocar meu e-mail novamente. Muito bem. Agora eu toco aqui, ó, em esqueceu sua senha. Vou dar um toque ali, né? Falar que sim. E aí ele vai estar falando que vai mandar um código para mim, ó. Ali, ó. Vou marcar essa bolinha aqui. Um código para o meu número, então é no ícone mensagem. Vou tocar em receber código. Agora, sem medo, o que eu vou fazer? Vou deslizar o dedo de lá de baixo, direto, assim, ó, direto. Para minimizar a janela. Ó, minimizei a janela. Ótimo. Agora eu vou no ícone mensagens, que tá logo aqui, ó. Quando eu tocar, vai abrir ali o código, quer ver? Só que tá no outro celular, né? Olha lá agora, ó, o código aqui que entrou, ó. 452603. 452603. Como é que eu faço para voltar lá, gente, na Livelo? O movimento, que esse é o que é o menos contra-intuitivo, né? Quer dizer, é mais contra-intuitivo, a gente não consegue perceber. Eu tenho que deslizar aqui do meio, desculpa, do fim aqui embaixo até o meio. E paro o meu dedinho aqui no meio e depois solto. Então vou lá embaixo, paro o dedo no meio, solto e vai aparecer. Soltei, ah lá, apareceu. Aí eu venho aqui, toco no meio, onde está o código. E digito o código ali, que adivinha, eu não lembro mais qual que é. Eu vou digitar, vou consultar de novo. Seria bom você anotar no caderninho, né? 452603. Então, 452603. Toco aqui embaixo em Done, para concluir. E toco em validar código. Acabou. Agora a gente tem aqui, ó, a possibilidade de criar uma nova senha. Depois ele vai pedir para repetir aqui embaixo. E é só você concluir trocando a senha. Viu como é fácil, gente? Trocar uma senha de um aplicativo quando você recebe por SMS? Não é difícil, tá? O que a gente tem que fazer agora? Diogo, e se for por e-mail? Eu pedi lá o Serasa para esquecer a senha, tá vendo? Aí ele fala aqui, ó, vou mandar um e-mail para você. Tá vendo? Aí eu vou tocar aqui em continuar aqui embaixo. Ok? Aí eu tenho que fazer o mesmo movimento. Primeiro, eu tenho que voltar lá no e-mail. Então, ó, tem que deslizar aqui de baixo para cima, assim, ó. De baixo para cima, direto. Para poder minimizar a janela. Minimizei. Agora tem que ir no e-mail. Então, vou procurar lá o mail, né? Que é o íconezinho do e-mail no iPhone. Tá aqui, mail. Vou tocar. E agora eu vou tocar aqui, gente, no meu e-mail, que no caso é Gmail, tá? Ó, o Serasa falou assim, ó, confirme seu código de acesso. Vou tocar. O código de acesso aqui, no caso, 540070. Vou minimizar a janela. Ele de baixo para cima, assim, ó. 540070. E como é que eu faço para acessar a janela novamente do Serasa? Eu tenho que fazer aquela mágicazinha de aparecer a janela aberta, que é deslizar o dedo aqui de baixo e parar o dedo aqui no meio. Então eu vou deslizar aqui de baixo e paro o dedo aqui, ó. Vou fazer. De baixo e solto. Aí ele não tá nessa primeira janela, tá na segunda, ó. Tá aqui atrás. Então eu deslizei a janelinha pra direita e o do código tá aqui, ó. Vou dar um toque. E agora eu digito o código aqui,
que eu já esqueci. Caramba, olha a cabeça de vento, hein? 540070. 540070. Aí eu toco em confirmar código. E pronto. Agora eu crio uma senha aqui, ó. Senha nova. Crio novamente. Depois toco em continuar. Acabou. Então, basicamente, a dinâmica é a mesma, né? Só que ao invés de eu pegar o código em mensagens, eu vou pegar o código no ícone e-mail, tá? Ou meio, né? Conforme o iPhone ele pede. Então, basicamente isso. Eu vou pegar esse código e vou voltar para cá. O que você não pode esquecer, que você tem que, na hora de voltar, você não pode fazer isso direto. Você tem que deslizar o dedo de baixo até o meio do iPhone e solta. Aí você vai lá e consegue acessar aquela janelinha para colocar o código. Beleza, pessoal?